Oi amigos e amigas, mais atualizações do Musetti aqui no canal e neste vídeo eu vou dizer se o Neymar joga contra o San Lorenzo, as broncas que o Cuca deu no vestiário depois do empate com o Bahia e como o zagueiro João Ananias pode virar exemplo para a sequência da temporada. Antes eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deem like neste vídeo e digo que essa produção tem um oferecimento do Gringo, que é o super app amigo do motorista. Você já imaginou pagar os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito? Então baixe agora o app do Gringo, que é o super app amigo do motorista. Com o Gringo você pode consultar de graça IPVA, licenciamento e as multas do seu veículo. E se você achar algum débito, você passa ela em 12 vezes, até 12 vezes no cartão de crédito. Você pode confiar porque o Gringo é parceiro credenciado do Detran. Baixe agora, consulte seu veículo de graça e resolva todas as pendências hoje mesmo. Gringo, o super app amigo do motorista, escaneie o QR Code ou utilize o link que está na descrição para baixar o aplicativo. Vamos às informações? Começar primeiro pelo vestiário de Santos e Bahia, nesse frustrante empate em 2-2. Frustrante pelo resultado, por a gente abrir 2-0, por ser uma tarde e noite em que a gente pudesse ali destacar alguns talentos individuais, algumas atuações individuais, como o Roleiser, Gabriel Bontempo, o próprio João Ananias, mas ficou em letras garrafais a frustração desse empate depois de abrir 2-0. A estratégia funcionou e erros individuais de vários jogadores, da comissão técnica também, culminaram nesse empate. Eu fui apurar sobre o vestiário e o Cuca estava possesso. As principais broncas da comissão técnica foram para 4 jogadores, em específico para Moisés, Rony e Lautaro Dias. O Diógenes também foi alvo das broncas, o Cuca acabou falando do goleiro na coletiva. Com o Diógenes houve um pouco mais de cuidado, ele não é tão jovem, mas está passando por primeiras experiências dele como profissional. Não foi uma questão de falta de postura, de concentração, mas claro que ele tomar o gol do Juba como tomou acabou interferindo no resultado. Sobre o Moisés, não foi pela questão técnica, foi pela questão de vontade. A comissão entendeu que o Moisés entrou cagando para a partida e eu concordo com isso. É muito irritável o que Rony e Lautaro fizeram, assim como outros jogadores, mas a postura do Moisés foi lamentável. A falta de iniciativa do Moisés no lance do gol do William José é um negócio terrível. Eu até falo no meu pós-jogo, foi na live da Gabi, para mim o lance do Moisés é para o Moisés nem ter viajado para enfrentar o São Lourenço. Rony e Lautaro são muito ruins, mas eles não pecam por falta de vontade. O Moisés é o Moisés, com a camisa do Santos, na maior oportunidade da carreira, e tá trotando, é muito irritante. O Moisés levou bronca do Cuca, e sim, Rony e Lautaro, o Cuca estava muito nervoso com eles. O Cuca em alguns momentos ele tenta apaziguar os ânimos, em outros ele levanta a voz, critica e expõe. Então esses foram os 4 principais alvos do Cuca. Na ordem, dá para falar que foi Moisés, Rony, Lautaro e Diógenes. E mesmo com as broncas também houve tempo no vestiário para elogiar alguns jogadores como o João Ananias, como o Roleiser, como o Gabriel Bontempo e destacar que o elenco conseguiu responder ao que taticamente a comissão pediu. A comissão teve um jogo ali com 4-3-1-2, dá para falar um losango no meio campo, com um Bontempo como responsável pelo Luciano Juba. Isso funcionou na maior parte do tempo. Depois o time começou a cansar, e esse é outro ponto de atenção. O time começa a cansar, todo mundo pede para sair, aquela confusão, o time desestrutura, e aí tomamos os gols. Mas dá para entender que o primeiro tempo foi taticamente muito bom, o Cuca destacou isso para os jogadores, mas fez as suas críticas individuais a esses como eu citei. A parte física é um assunto, as minhas fontes confirmaram que preocupa. O Cuca faz perseguições individuais, né? Os jogadores se deslocam muito pelo campo. O Bontempo corre atrás do Juba o tempo inteiro, por exemplo. Então, natural que o desgaste aumente. Mas eram jogadores que não vinham jogando sempre. Não dá para 5, 6 jogadores pedirem para sair na mesma partida. Isso vai ser, sim, alvo de conversas com o Mar Feitosa, que é o preparador físico da comissão do Cuca, assim como os demais profissionais, fisiologia, para entender por que os jogadores do Santos são tão cansados, por que no segundo tempo geralmente cai o ritmo, principalmente fora de casa. Mas primeiramente neste vídeo eu queria destacar aqui como estava o vestiário depois de Santos e Bahia. Também falar para vocês sobre João Ananias e como ele virou exemplo para a sequência da temporada. Existe algum receio natural de lançar jovens, alguns correspondem melhor, outros correspondem pior, e a tranquilidade que o Ananias apresentou faz com que o clube se sinta mais à vontade
para continuar colocando jogadores. A promessa, o que eu ouvi, é que mais jogadores ganharão espaço e esses medalhões que irritaram perderão espaço. O que eu ouvi foi, por exemplo, o Zé Ivaldo nem viaja mais, outros vão pelo mesmo caminho. Pensando que Moisés, Rony e Lautaro levaram bronca, eu imagino que haja uma movimentação pós-São Lourenço. Para o São Lourenço o cenário é muito parecido, porque é uma viagem conjunta, quem foi para Salvador foi para Buenos Aires, mas imagino que a partir do Palmeiras exista uma movimentação maior. Eu perguntei para as minhas fontes, pô, será que se o Anemias não foi bem, o Matheus Xavier também não vai? E a resposta foi, vamos ver, a gente vai pagar para ver. Espero que não seja apenas da boca para fora. Nesse momento as fontes acabam querendo dizer o que vocês querem ouvir, mas são pessoas em que eu confio, que dão as informações normalmente que eu acerto aqui. Então vamos esperar por essa movimentação. E o exemplo do Ananias foi muito positivo, como um jogador formado na base, estreia como profissional, como se ele fosse um veterano. Para mim o Ananias foi até melhor que o Lucas Veríssimo que falha no gol do William José. Então assim, devemos ter mais novidades, um time um pouquinho mais corajoso e talvez esses medalhões, muitos trazidos nessa gestão, pelo Alexandre Matos principalmente, aí ficando de lado, torçamos para que isso se confirme. Por fim, para falar de Santos e São Lourenço, o Neymar é dúvida. O Neymar estava com uma virose, não treinou neste domingo, mas viaja nessa segunda-feira para Buenos Aires. Não só ele, vão Gabriel Brazão, Igor Vinícius, o Ilharão, o Neymar e o Gabigol, jogadores que não estiveram disponíveis contra o Bahia. O Neymar vai ser reavaliado, a gente vai ver se ele treina lá em Buenos Aires para saber se joga, se começa jogando. A virose acaba debilitando, né? Você perde ali por cima e por baixo, se é que vocês me entendem, a virose é isso. O Neymar não estava bem para o treino, mas estava melhor para a viagem nessa segunda-feira. Ele deve jogar se tiver em condições. Se ele for titular, se tiver condições, ele vai ser titular, ele e o Gabigol. Se não, ele começa no banco de reservas. O Gabigol entra no lugar do Tassiano, o Igor Vinícius entra no lugar do Mike, e o Ilharão entra no lugar do João Schmidt, e o Gabriel Brazão entra no lugar do Diógenes. O Cuca já conversou com o Brazão, vai conversar mais na Argentina, sabe do momento, mas o Santos precisa do Brazão, já que o Diógenes falhou contra o Bahia, teve baixa de confiança. Então o Brazão vai ser nosso goleiro. O que dá para imaginar, eu vou falar mais sobre isso nessa segunda-feira, no pré-jogo da partida de terça, é Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar. O Ilharão, Christian Oliva, Neymar, Bom Tempo, Barreal e Gabigol. O Rolezer fez bom jogo, fez 2 gols, mas o Barreal está descansado, está mais acostumado a fazer esse lado de campo. Eu gostaria de ver Neymar, Bom Tempo, Rolezer e Gabigol. Não acho que seja uma opção descartada, mas eu imagino que seja Barreal nas próximas horas ou até terça. Eu tento trazer essas informações para vocês direto de Buenos Aires, porque viajaremos nesta segunda, eu, Matheus Meza e Gabriela Bino, com um bonde muito da hora de produtores de conteúdo santistas, estaremos por lá. Então fiquem atentos não apenas aqui no canal e no canal secundário, como também nas nossas redes sociais. Já começa pelo Aeropeixe, vai estar cheio de santista no voo. Já produzir muita coisa juntos, eu conto com vocês nessa audiência, porque custa caro. Então deixa seu likezinho, se inscreve no canal, para que volte também um pouco desse investimento, de qualquer forma, para trazer melhor conteúdo para vocês, para aproximar vocês do estádio, da galera. Então estaremos lá, pré-jogo de lá, atualizações de lá. Só não consigo fazer a live na hora do almoço nessa segunda-feira. Se der tudo certo, eu faço uma live durante o dia. Vou entender a internet, como chega, como é que faz, mas sempre tentando ao máximo entregar conteúdo para vocês. Estaremos lá em Buenos Aires. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Deixa o like neste vídeo. Se não for porque o Santos está bem, pelo menos por essa viagem, ajuda nós. Chegamos a 90 mil inscritos. Eu quero atingir os 100 mil para ter uma plaquinha do YouTube aqui na minha casa e vocês podem me ajudar nessa. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado que assistiu até o final. Desculpa pelo horário, dias corridos por aqui, viagem, mas todo dia entregando conteúdo para vocês. Tamo junto. Boa semana. Nos vemos em Buenos Aires.